Bem, hoje vamos falar sobre a maior prova de fé e obediência, né? E começar com o versículo bíblico que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, né? Então aqui a gente vê que a fé consiste também na perseverança. Quando a gente passa por provações, nós desenvolvemos também a nossa fé, porque são coisas que a gente não consegue ver no momento, são coisas que ao nosso entendimento também muitas vezes não se faz conhecido, mas pela fé nós seguimos em frente, com perseverança na fé, né? Porque é algo que a gente tem que se firmar cada dia. É algo que, como a Socorro orou, que nós devemos lutar por nós mesmos, contra a nossa natureza pecadora, né? Contra tudo aquilo que faz com que a gente se distancie da fé em Deus, a gente luta e persevera que não, nós devemos continuar nesse caminho. Esse caminho que é estreito, né? Que é estreito, e quando se fala assim estreito, é porque realmente ali nós teremos as provações, ali nós passaremos, não é por um mar de rosas, né? Quando a gente entra na vida cristã, quando nós escolhemos o caminho estreito ao invés do caminho largo, né? A gente vai passar por aflições, né? Então, quando a gente escolhe isso, quando a gente vê, ai, por que que eu não entrei na vida cristã e agora parece que tudo acontece na minha vida? Quantas coisas eu enfrento, né? Que lutas! Mas você escolheu o caminho estreito. E o caminho estreito é assim, né? Porque no final, Deus está te preparando. Vai te dar a recompensa. E para que nós cheguemos, né, ali, no final dessa caminhada, é preciso passar por esse caminho, que é estreito. Mas nós devemos acreditar e confiar nas promessas do Senhor. O Senhor, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Cristo é vencedor. Nós estamos no time da vitória, dos vencedores. E Cristo também falou que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, você não está sozinho. Cristo está sempre conosco. Precisamos acreditar nas promessas de Deus. Precisamos confiar e perseverar na nossa fé. Eu gosto muito na Bíblia de Abraão. Gostaria que os irmãos abrissem no Gênesis, capítulo 22, no versículo do 1 ao 8, na qual fala sobre o chamado de Abraão. E eu gosto muito, né, da história de Abraão, de ler sobre ele. Eu gostaria de começar lendo com vocês. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, percebam aqui que um dos grandes ensinamentos, né, de Deus e o chamado de Abraão, e a gente percebe aqui que Abraão, lá atrás, um pouquinho no começo, um pouco mais antes desse capítulo, Abraão ele decide seguir a obedecer a Cristo, a Deus, né,
quando Deus o chama para sair de sua parentela, né, e lhe fazer uma grande nação. E Abraão escolhe, né, obedecer a Cristo e sim, fazer parte, né, da linhagem que daria sucessivamente a origem do povo de Deus aqui na Terra e assim trazendo todos os ensinamentos que Deus nos conduz até hoje, né, que veio devido a Abraão. E aqui a gente percebe que ao sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, Abraão matriculou-se na escola da fé. Assim como nós, um dia nós escolhemos, né, pertencer a Cristo, a fazer parte da família de Cristo neste mundo. Cada um de nós tivemos a oportunidade de conhecer a Cristo e tomar a nossa decisão de entrar nesta família. Quantos, né, a gente dá estudo bíblico, quantos a gente faz um apelo e muitos rejeitam, né, entrar nessa família, rejeitam fazer parte da família de Deus. Mas se hoje você está aqui, muitos escolhem, né, estar no caminho de Cristo e entram nessa escola da fé, esse caminho estreito que eu comecei a falar para vocês. E cada um de nós fizemos esse chamado. E por isso, Deus também, ele submeteu a Abraão a maior prova, que foi de dar a vida do seu filho, né, para provar a obediência. Porque até então, não, aí é que a gente fala aqui, né? Mas Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha, ele tinha 100 anos de idade, né? Quando Isaac nasceu. Tinha 75 anos, quando foi chamado por Deus para sair de sua terra. 100 anos, quando Deus o submeteu à maior prova da sua Bíblia. E a Bíblia não diz a idade, mas Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que ele já havia atingido a idade de 120 anos, né? Quando ele teve Isaac. Já não era tão novo assim. Abraão era um idoso. E a gente vê que nunca nós somos velhos para demais, para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver. Então, para Deus, não há aposentadoria, né? Deus atua na vida de cada um de nós. Desde uma criança, assim como Samuel, até Abraão, já idoso, né? Deus ainda passava por provas, ainda era lapidado pelas mãos de Deus. E aí a gente vê que nós somos constantemente, né, moldados e aperfeiçoados por Cristo, através das provações que Ele coloca na nossa vida. E muitas vezes ilustrando, né, a história de um pastor, que ele estava em uma conferência, fazendo uma conferência de 10 dias longe já de casa. Quando chegou o final das conferências, ele já não via a hora, né, de estar com a sua família, de voltar para casa. Então ele liga para sua esposa, a esposa, vou sair daqui cedinho amanhã, estarei aí no almoço com vocês. Prepara aquele almoço gostoso que a gente vai fazer essa refeição juntos. E aí ele se programou, saiu, se ajeitou e de manhã cedo já estava a ponto de sair daquela cidade quando o telefone toca. E naquele momento ele viu, né, que era uma pessoa que era tipo uma mãe de oração, né? Muitos pastores, ao passar por vários distritos, encontram, né, as irmãs que oram pelos seus pastores. E isso é muito e são assim as mães de oração, né, as mães espirituais que estão orando constantemente por aquele pastor, pelo ministério dele. E nessa ocasião era uma dessas mulheres que sempre orava por ele. E então ele não pôde deixar de atender. Atendeu o telefone e aí quando ela falou, né, olá, tudo bem? E ela falou, pastor, onde o senhor está? Eu estou indo agora para casa. Pastor, volte. Mas, irmão, pode me pedir qualquer coisa, dinheiro, qualquer coisa, mas por favor não me peça para voltar. Não, pastor, nós precisamos fazer uma visita. É uma visita muito urgente. Por favor, volte. E então o pastor, em consideração, né, pela irmã de oração, a deu ouvidos, né? E tá bom, concordou. Voltou para a cidade onde estava, fez a visita ela ainda fala assim, né? Vai ser rápido. E uma coisa que ele aprendeu é que quando vai ser rápido, não é tão rápido assim. Então ele volta. E fez a visita, tudo mais, depois terminado, ele pegou o caminho para a sua casa. E durante o caminho, na estrada, ele encontra 3 adolescentes. E ele então olha ali, percebe, sente o desejo de parar. Para o carro,
que vocês estão fazendo aqui no meio da estrada, sozinhos? Cadê os pais de vocês? Aí eles falam, nosso tio nos mandou, nos expulsou de casa, e nós estamos indo para a cidade onde mora a minha mãe. Nós estamos tentando uma carona. E de onde vocês vêm? De uma cidade que já fazia 15 quilômetros atrás. Então, eles já estavam andando todo esse pedaço. Nossa, mas aí então ele fala, e a cidade e a casa da mãe dele ainda era um pouco longe da cidade. E ele então ouve aqueles adolescentes e ele resolve, né, dar carona para eles. Quando coloca no carro, ele anda, ops, o que que eu fiz, né? Será que esses meninos não estão mentindo? A polícia vai bater aqui e vai me parar. E então ele começa a conversar com os adolescentes e descobre que dois deles eram desbravadores e um que não era, porque sábado e domingo ele trabalhava na feira para ajudar a família. E assim ele foi conversando e chegou na cidade, encontrou a mãe deles, né? Desceram, foram até a mãe e a mãe chorando, né? E ele pergunta: mas por que que esses adolescentes estavam sozinhos na estrada? Ai, é porque eu não tenho, eu estou sozinha e agora eu não tenho condições, eu estou sem condições nenhuma. E dos 5 filhos, 3 eu resolvi mandar para a casa do meu irmão para me ajudar. E pelo visto ele não me ajudou. E ela estava assim em prantos, amargurada, sem esperança, triste. E aquele pastor foi usado por Deus, né? Então ele falou: irmã, alegre-se porque você é muito amada por Deus. Pode dar uma mensagem de esperança àquela mulher. Saiba que hoje eu estava fazendo planos para estar em minha casa ao meio-dia. Fiz tudo certinho para sair tal horário, para chegar tal horário, mas eu fiz uma oração muito perigosa, uma oração que eu falei: Senhor, cuida da minha vida e guia a minha vida. E esse guia a minha vida, Deus nos usa. Deus, quando a gente se coloca nas mãos de Deus para ser guiado por Deus, nós simplesmente nos dirigimos, né, no caminho que Deus traça para nós. E ele, ao dar ouvidos para aquela visita, ele volta para a cidade. E Deus deu tempo suficiente naquela visita para que eu pudesse encontrar os seus filhos na estrada e trazê-los em segurança até você. E também, Deus, ali o pastor então ajudou aquela mulher, né, com o que tinha ali, ligou para o pastor daquela igreja, daquela localidade, para que pudesse também auxiliar essa família, ajudá-los. E assim a gente percebe que quando a gente é deixado ser direcionada por Deus, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, assim como Abraão se colocou nas mãos de Deus e saiu para uma terra que ele não sabia para onde ia, nós também traçamos esse caminho da vida cristã, né? A gente sabe que a gente vai chegar na terra prometida, mas o caminho é sendo guiado por Deus, é ouvindo a voz de Deus. Quando nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós percebemos que não somos nós, mas é por Ele. É por Ele que nós vivemos. É por Ele que nós estamos neste mundo. Porque nós queremos alcançar, não é objetivos nesta vida, mas é algo muito maior, é algo celestial. É algo que Deus está nos conduzindo e somente Ele sabe o caminho. E é por ali que nós devemos andar. Então, assim como Abraão, né, ele foi tentado, ele foi provado pela sua fé, nós também somos provados constantemente por Deus, porque Deus, ele nos ama, ele nos prova porque ele quer o nosso melhor. E aí eu trago novamente a ilustração do bambu. Muitas vezes a gente pega a sementinha do bambu e você planta lá. Você vai, 5 meses, nada. 1 ano, nada. 2 anos, 3 anos, 4 anos, nada. Nossa, o que que aconteceu? Não vai dar nada, né? Quando vai no 5º ano, você começa a ver aquele brotinho, né? Um brotinho, depois de 5 anos. E a gente percebe que aparentemente a gente não viu nada se desenvolvendo, mas na verdade ele estava crescendo, raízes, né, para baixo e se fortalecendo, se sustentando, né? E assim, depois de 5 anos, aparentemente a gente não viu crescimento algum, mas ele estava crescendo. E quando depois sim, quando começou aquele brotinho, ou seja, ele estava ali se desenvolvendo. Assim nós muitas vezes nos perguntamos por quê, né? Parece que nós não estamos avançando, parece que nada acontece na nossa vida, mas às vezes a gente não enxerga, mas Deus está atuando na nossa vida. Ele está fazendo com que a gente se fortaleça, para que no dia de amanhã, quando vier o vendaval, as tempestades,
Aquelas árvores que não cresceram suas raízes vão ser arrancadas, literalmente. Mas o bambu, que se desenvolveu, que criou raízes, aquele jamais será arrancado dali. Então, nós também somos moldados pelo Senhor constantemente. Nós criamos raízes, nós temos a base sólida que é em Cristo. Mas para isso, que parece que a gente não cresce, parece que aos nossos olhos a gente não se desenvolve, Deus está desenvolvendo em nós sim, quando nós nos colocamos inteiramente nas suas mãos, quando nós deixamos ser guiados por Deus e que apesar das circunstâncias, das adversidades que enfrentamos, nós unidos com Cristo somos vencedores a cada dia. Nós lutamos e enfrentamos as tempestades porque nós estamos firmados com Cristo, para que amanhã a gente possa ver essa recompensa, né? Então Deus, ele prova aquele que ama. Ao longo da sua vida, Abraão teve uma cota de provas. Em algumas, ele foi aprovado, em outras, ele foi reprovado. Quando Deus o chamou, estabeleceu com ele um concerto. Deus pediu que ele saísse de sua terra e fosse por uma terra desconhecida. Ele obedeceu. Porém, logo em seguida, ele vacilou em sua fé e confiança em Deus quando mentiu para o faraó do Egito e para Abimeleque, né, o rei de Siquém, dizendo que Sara era sua irmã. Também fracassou em confiar na promessa de que Deus lhe daria um filho, mesmo em sua velhice. Mas quando o filho da promessa nasceu e se tornou jovem, a Bíblia diz que Deus o provou, né? E qual foi a razão dessa prova? No Espírito de Profecia diz, né, que porquanto Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar, então, a lealdade do seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que a perfeita obediência pode demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Então, Deus resolve provar e testar a obediência de Abraão perante todo o universo. E por trás de uma prova estão muitos propósitos de Deus. Então, saiba que todas as provações que nós enfrentamos, há um propósito na nossa vida. E continuando ainda no Espírito de Profecias em Patriarcas e Profetas, página 104, diz: tinha sido difícil, mesmo para os anjos, aprender o ministério da redenção. Isto é, compreender como o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem de oferecer o seu filho, isso se assegurou o interesse de todos os entes celestiais. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o Cordeiro de Deus, que provera em lugar de Isaque, derramou-se então a luz sobre o ministério da redenção. Então, quando o Cordeiro deu a vida para salvar ali a Isaque, todo o céu vislumbrou o plano da redenção, na qual Cristo estaria sendo esse Cordeiro que viria ser morto para salvar todos nós da morte, né? Do mundo que jazia em morte, em pecado, que não havia esperança. Então, Cristo deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna, para que hoje nós pudéssemos ter a esperança de estar sendo, apesar das dificuldades e provações que enfrentamos neste mundo, tenhamos a vida eterna, tenhamos algo muito mais do que este mundo tem a oferecer. Desta maneira, Deus, através dessa prova, Deus estava querendo desvendar a maneira mais ampla, perante todo o céu, o grande plano da salvação. Continuando em Patriarcas e Profetas, diz: foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé, que Deus o mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse que sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Então Abraão pôde compreender, durante aqueles momentos de aflições, o plano e a angústia, o sofrimento, o sacrifício que Jesus faria também por nós. Assim como Jesus também passou por momentos, né,
tenebrosos, tristes, de angústia, na qual ele buscava e clamava ao Senhor. Nós também iremos passar por momentos angustiosos, momentos de angústia, momentos de tristeza, e isso vai com que a gente busque mais ao Senhor. Pelo menos é isso que devemos fazer quando nós estamos tristes e amargurados, porque somente Deus terá a solução para nossos problemas, nossas dificuldades, e Ele saberá guiar o nosso caminho. E essa experiência que Abraão teve, naquele momento em que ele foi provado, fortaleceu a sua fé ainda mais em Deus. Então, Deus, irmãos, Ele não quer nos mimar, Deus quer nos transformar. Assim como filhos adolescentes, não sei se você já teve um filho adolescente, já teve, se ainda vai ter, né? Mas o adolescente, quando chega para o pai e pergunta, pai, eu posso ir para aquele lugar? E o pai fala, não. Para ele, o mundo dele acabou, né? O meu pai acabou com a minha vida. Pai, eu posso namorar com aquela menina? Não, agora não é o momento. Pai, você destruiu a minha vida, né? Acabou comigo. E muitas vezes a gente prefere, né, que eles acabem com a vida deles ali, do que acabe realmente a vida deles no futuro. Então, assim como Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai nos dar, porque Ele conhece a nossa história, Ele conhece o final daquilo que a gente, se estiver traçando aquele caminho e persistir naquele caminho, vai levar à vitória. Então, Deus, Ele está conduzindo, porque Deus, Ele não quer nos mimar. Ele não vai dar aquilo que a gente pede naquele momento, porque aquilo não vai ser o melhor para nós. Então, Deus, Ele quer nos transformar. As provações, elas nos sobrevêm para nos transformar. Então, aqui fala no livro Beneficência Social, página 20, as provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, devastar, aparelhar, ilustrar e polir. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Somente com suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Então, Deus, ele quer lapidar aquelas pedras preciosas, ou seja, aquelas pessoas que se colocam em suas mãos. E ali Deus molda, porque ele quer o melhor para nós. E ele pega aquela pedra que aparentemente não parece sem valor, e ele começa ali a trabalhar, até virar uma pedra preciosa, para que reflita a sua imagem, né? Se o Senhor prova quem Ele ama, não murmure diante das provas, mas procure entender as lições que Deus está querendo nos ensinar, lhe ensinar, né? Então, tudo tem um propósito, no propósito de Deus na nossa vida. Muito cuidado para não atribuir ao inimigo aquilo que pode ser uma obra de Deus na nossa vida. Então, as tentações são diferentes de provações. As tentações são usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós. Mas as provações são usadas por Deus para extrair o que é melhor em nós, né? Então, as provações são as adversidades que nós encontramos na vida, são coisas que aparentemente a gente enfrenta, não entende, mas a gente persiste, a gente ora, busca a Deus sabedoria para resolver e lidar com tais situações. Tentações já são coisas que a gente vê que não é o nosso bem, já bate aquele sininho de alerta que não é por ali que a gente deve andar, que aquilo dali não leva, né, não está condizente com a palavra de Deus. E ali a gente tem muitas atrações ao nosso redor. O inimigo coloca, né, seja bebida, seja droga, seja festa, seja um trabalho, seja muitas coisas que fazem com que a gente desvie do caminho de Cristo. Mas se a gente, e o que leva, e o que não condiz com a palavra de Deus, isso a gente não deve nem olhar, a gente não deve nem pensar, né, em sair ou ficar tentado a seguir aquilo, porque não condiz com o plano de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. E as provações são as dificuldades e adversidades, porque nós escolhemos o caminho estreito. E ali Deus nos molda, Deus nos prova, porque Ele ama cada um de seus filhos. E nem todos os cristãos vão passar sob as mesmas provas, né? As provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus filhos. Então é muito importante, mais uma vez, a gente não comparar a nossa vida com o outro, porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua individualidade, sua personalidade, e Deus sabe, conhece cada um, a maneira de trabalhar com cada um. Então, quando a gente se compara, muitas vezes a gente se frustra. Ah, por que que eu passo isso, ali não passa?
Então, cada um de nós somos um ser único, somos únicos para Deus. E você é especial da maneira como você é. E Deus o ama, assim como a todos. Mas Ele quer o maior presente nos dar, que é a salvação. E para quem tenhamos salvação, eu preciso passar por isso, eu vou enfrentar. Porque eu já sei que sou mais que vencedora ao lado de Cristo. Porque Cristo está comigo. E Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele já tem a solução. Basta termos fé, perseverar na fé e confiar em Deus. E terminando, irmãos, durante Abraão saiu dessa provação com um amor mais profundo pelo seu Senhor. E assim também, a cada experiência que nós temos, nós testificamos que há um Deus que cuida e que ama a cada um de nós. Durante as provações, é fácil apenas pensar em nossas necessidades e em nossos fardos. E muitas vezes pegamos nos perguntando como sair dessa situação. O certo seria perguntar: o que posso aprender com isso, de modo a honrar ao Senhor? Porque, mais uma vez, não é por mim, mas é pelo Senhor. Através de mim, eu vou glorificar o nome de Deus. Através das minhas vivências, Deus será glorificado na vida de outros. Então, quando nós entendemos que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que nós somos uma demonstração para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, nós perguntamos: o que eu posso aprender em meio a tudo isso? E como eu posso honrar ao meu Senhor através da minha vida? Então, que Deus, que hoje nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, que hoje nós possamos nos colocar inteiramente nas mãos de Deus e deixar com que Deus nos mostre, nos ensine a cada momento em que enfrentamos, a cada adversidade que nós passamos, nós podemos aprender o que podemos fazer para honrar a Deus e glorificar o seu nome neste momento em que nós passamos por essas provações. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja bênção, e aonde quer que você esteja, na sua família, na sua igreja, aonde quer que você for, que você possa glorificar o nome de Deus. Convido agora, né, a pessoa que irá orar. Eu vou orar. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai eterno, muito obrigada, Senhor Deus, por nos despertar nessa manhã. E obrigada, Senhor, pela mensagem de hoje. Ó Pai querido, queremos nos colocar inteiramente nas Tuas mãos. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, e nos colocar diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa guiar-nos, principalmente nesse dia de hoje, Pai. É um dia escuro ainda, mas que o Senhor possa guiar os nossos passos, que nós possamos encontrar pessoas, Senhor Deus, na qual nós possamos falar do Teu amor, ajudar de alguma forma, Senhor Deus, dar um conselho. Pai, precisamos estar sempre sendo guiados por Ti, para que através da nossa vida, da nossa história, alguém possa Te conhecer, Senhor Deus. Senhor, essa manhã a Cida Dias está completando aniversário, Senhor. Eu quero pedir uma bênção especial para a vida dela. Que o Senhor possa abençoá-la de maneira especial, que ela possa, os sonhos dela possam ser realizados de acordo com os seus. Obrigada, Senhor, por estar permitindo que ela complete mais um ano de vida. Pai, tem duas pessoas, Pai, que eu gostaria de pedir para o Senhor uma bênção também especial. Pela vida da Elisângela, Senhor. Ontem ela abriu o coração dela aqui e hoje eu não, acho que eu não estou vendo ela por aqui, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, visita a Elisângela, abençoa ela, toma ela em teus braços de amor. Ela anda aflita, anda preocupada, Senhor Deus, e com um pouco de depressão, que o Senhor possa curá-la. Coloca tuas mãos santa e poderosa sobre ela e dê a cura a Elisângela, Senhor. E também o Helder. O Helder é um jovem, Senhor Deus, e teve algumas perdas na vida. E por isso, Senhor Deus, ele se encontra também num quadro de depressão. Que o Senhor possa curá-lo, cuidar dele. Ele que
tenho profissão de cuidar de tantas outras pessoas em casos desse, mas hoje ele se encontra triste, abatido, mas que o Senhor possa ir de encontro com ele, principalmente com a saúde dele também. Abençoe esse jovem, Senhor, abençoe esse rapaz. E Pai querido, muito obrigada pela Débora trazer essa mensagem. Abençoe a vida da Débora, Senhor Deus. Abençoe a casa dela, em tudo onde ela colocar as mãos, que o Senhor possa estar abençoando de maneira especial. E a cada um de nós, Pai, estamos aqui porque necessitamos, Senhor Deus, de uma cura, necessitamos, Senhor Deus, de um milagre e necessitamos do Senhor na nossa vida. Estamos aqui porque precisamos, Pai, do batismo do Espírito Santo para nos preparar melhor para a volta do Senhor Jesus. Então, Senhor Deus, nos ajuda nessa caminhada, nesse dia de hoje. E eu peço essa bênção, Senhor, na vida de cada um aqui. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém.